Beleza, beleza, meus fofinhos preferidos, sejam de volta mais uma vez, uma aulinha aqui do professor Rafael Marques, e dessa vez, meu amigo, a gente vai falar dos assuntos mais bombados aí em provas de vestibulares, que é o tal do tipo sanguíneo. Meu amigo, vamos acabar de uma vez por todas essa brincadeira de errar a questão do sistema ABO, errar a questão de sistema RH, tá? Então, quer vitória, quer sucesso? Vem comigo, vamos nessa, se liga aí. Beleza, moçada, em relação ao nosso querido tipo sanguíneo, a gente vai comentar sobre o sistema ABO. A gente já havia mencionado que a determinação do tipo sanguíneo irá ocorrer baseado em alguns parâmetros. Um desses parâmetros é o sistema ABO, tá? Em relação ao sistema ABO, a gente já fez um comentário aqui na nossa aula passada. Eu volto para dizer que o sistema ABO ele leva em consideração a presença daquelas substâncias na superfície da hemácia, né? Então, lembrando, se tem a substância A na superfície da hemácia, eu sou do tipo A. Se tem a substância B, eu sou tipo B. Se tem as duas substâncias, eu sou AB. E se não tem nenhuma das duas, resultado, eu sou do tipo O, tá? Quem descobriu essa brincadeira pela primeira vez, lá por volta de 1900 e alguma coisa, foi um camarada conhecido como Karl Landsteiner, um médico austríaco, e que estudava a possibilidade de se realizar transfusão sanguínea entre seres humanos. Os testes eram realizados, obviamente, em plaquinhas de Petri. Essa transfusão ela não era realizada diretamente de um indivíduo para outro, e quando se misturava sangue de indivíduos diferentes, às vezes se obtinha um resultado satisfatório com ausência de aglutinação de hemácias, ausência de reações que poderiam obstruir as artérias e os vasos sanguíneos do indivíduo receptor do sangue, mas às vezes se observavam resultados que mostravam que as hemácias acabavam apresentando um aspecto de aglutinação, de aglomeramento e tudo mais. E se essa reação ocorresse no interior do organismo que está recebendo o sanguíneo, provavelmente esse camarada iria acabar morrendo por obstrução dos vasos sanguíneos. Então ele repetiu esse experimento milhares de vezes e chegou à conclusão que existem tipos sanguíneos distintos e que existe compatibilidade entre alguns tipos sanguíneos, mas existe incompatibilidade entre outros, né? E aí a gente com certeza vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, aquelas substâncias que estão na superfície da hemácia são chamadas, de substância A, que na verdade são glicoproteínas, são proteínas associadas a carboidratos, e no caso da substância A especificamente vai existir um monossacarídeo de galactose lá no final da cadeia dessa estrutura, né? E a substância B, que apresenta também a mesma composição, é uma glicoproteína e tudo mais, mas que apresenta uma micro diferença, em relação à substância A. Na substância B a gente vai observar um monossacarídeo diferente, que é a galactosamina. Então é praticamente a mesma coisa, só que com um grupamento amina. Isso torna a substância A diferente da substância B. Bom, moçada, então quando a gente vai fazer as transfusões sanguíneas, é muito importante que a gente leve em consideração essa diferença que existe entre a substância A e B, porque existe a possibilidade do seu sistema imunológico reconhecer a substância A ou reconhecer a substância B como sendo um corpo estranho, Depende muito da sua configuração genética. E aí, então, nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração a produção de anticorpos do indivíduo receptor e os antígenos do indivíduo doador. Então, por exemplo, se eu não conheço, se o meu organismo não conhece a substância A,
e eu recebo hemácias que têm a substância A na superfície, o meu organismo vai encarar aquela substância estranha como um antígeno, como um corpo estranho, e eu vou acabar produzindo anticorpos nesse caso, né? E aí os anticorpos irão levar àquela reação de aglutinação que a gente estava comentando há pouco tempo, que pode ser extremamente perigosa caso ocorra a obstrução de uma grande quantidade de vasos sanguíneos, né? Então essa reação de aglutinação das hemácias no vaso, em casos de incompatibilidade, geralmente é a causa da morte dos indivíduos quando ocorrem transfusões sanguíneas incompatíveis, tá? É o mesmo pensamento da transfusão de órgãos, né? Do transplante de órgãos, é o mesmo pensamento. Para eu receber o órgão, eu tenho que ser compatível com as proteínas que estão presentes na superfície das células daquele órgão. Para eu receber sangue, eu tenho que ser compatível com as proteínas que estão presentes na superfície das hemácias, tá? Então, para a gente conseguir entender melhor como é que vai funcionar essa brincadeira, a gente traz aqui, ó, um esqueminha bem legal para a gente entender como é que rola essa tal dessa aglutinação, né, dessa coagulação toda. Então, aqui eu estou mostrando um vaso sanguíneo. E dentro desse vaso sanguíneo eu estou vendo hemácias, e essas hemácias aqui são as hemácias do doador, e que eu já estou dizendo que essas hemácias apresentam antígenos na superfície da membrana, então significa dizer que o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele não conhece essa proteína A aqui, ó. Então ela vai ser considerada um antígeno. Resultado disso, anticorpos na parada, né? Eu vou acabar produzindo lá, aumentando a produção dos anticorpos específicos com afinidade para os antígenos do doador. No caso, como isso aqui é uma proteína A, esses anticorpos eles serão chamados de anti-A. É um anticorpo específico para se ligar a essa proteína. Uma vez que a ligação acontece, o resultado disso é que essas hemácias elas vão ficar, ó, amontoadas desse jeito aqui que a gente está vendo, ó. Aqui a gente tem várias hemácias e elas estão unidas por meio da ligação com os anticorpos. Veja que o anticorpo apresenta dois sítios de ligação, então cada anticorpo pode se ligar a duas hemácias diferentes. Se liga a um antígeno, se liga a outro antígeno, isso pode agrupar as hemácias dessa forma. E aí você acaba formando bolinhos de hemácia, né? Vamos chamar assim, bolinhos de hemácia, que são aglomerados de células que foram aglutinadas pela ação dos anticorpos. Bom, à medida que esse bolinho de células circula no nosso organismo, olha só que legal isso aqui, moçada. Então aqui a gente está representando as hemácias do doador que foram aglutinadas por ação dos anticorpos do receptor, tá? Agora, à medida que esse bolinho de células transita no interior dos vasos, olha só isso aqui que legal, moçada, olha só, reparei. Rafa, o que aconteceu aí? O que aconteceu foi que esse bolo de hemácias, ele transitou do interior do sangue e acabou encontrando um vaso sanguíneo menos calibroso. E aí o que acontece nessa situação é a obstrução desse vaso, um fenômeno que inclusive a gente vai chamar de embolia, né? Vai rolar uma embolia nos vasos menos calibrosos. Consequência disso, tchutchucos, olha só como é que ficou o vaso. Opa, Rafa, o vaso ficou mais escuro. Isso significa dizer que aqui está rolando uma isquemia tecidual, você não está tendo circulação sanguínea nesse local, então não tem nutriente disponível, daí o termo isquemia. E essa isquemia ela é seguida de necrose do tecido e infarto. Necrose representa a morte das células e o infarto representa a perda da funcionalidade daquele determinado tecido que foi atingido. Então, as células dessa região aqui irão acabar morrendo, dependendo da quantidade de sangue que você recebeu, dependendo da quantidade de bolinhos de células que você formou, e dependendo da quantidade de vasos sanguíneos que foram obstruídos, essas
essas lesões, esses infartos simultâneos, ele pode levar a uma falência múltipla de órgãos e o indivíduo acaba indo ao reino do Pai Eterno. Ele pode acabar morrendo em decorrência de uma transfusão que não apresentava compatibilidade. Então, meu amigo, você vai procurar na internet, existem várias tabelas mostrando todas as transfusões possíveis, mas você vai esquecer essas tabelinhas e você vai sempre pensar assim, ó: poxa, Rafa, eu vou receber sangue de alguém, eu conheço aquela proteína, o meu sistema imunológico conhece aquela proteína que está na superfície da hemácia. Se a resposta for sim, tranquilo, a transfusão pode acontecer numa boa, porque não vai ter manifestação de anticorpos. Agora, se a resposta for não, eu não conheço aquela proteína, então essa transfusão não é legal que ocorra, porque vai rolar a manifestação dos anticorpos, vai rolar a embolia dos vasos sanguíneos, e isso pode levar o indivíduo à morte, tá? Então, só para deixar mais claro tudo isso que a gente está conversando, vamos dar uma olhada numa questãozinha aqui, rapidones, para a gente ver como é que vai funcionar, tá? Ele diz assim: na espécie humana existem 4 grupos sanguíneos, sistema ABO, no caso o AB, AB e O, relacionados à presença de certos antígenos na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos. Assinale sobre o sistema ABO, analise as informações abaixo. Vamos lá. Pessoas do grupo sanguíneo O podem receber sangue dos tipos A e B. Pensa lá, O, como é que é o O? O O não tem nem substância A nem B. Então, o indivíduo do tipo O, ele não conhece a substância A, não conhece a substância B. Se ele receber esse sangue, ele vai produzir anticorpos e vai rolar a aglutinação. Essa transfusão não é recomendada. Segundo, há uma relação de codominância entre os alelos ISão A e ISão B. Isso é verdade, os dois são tão dominantes quanto, e quando você tem os dois alelos no mesmo indivíduo, ambos se manifestam, ambos produzem as suas proteínas, e é por isso que existe o grupo sanguíneo AB, que é a manifestação tanto do alelo ISão A quanto do ISão B na parada, tá? Aí lá vamos nós. Um casal do grupo sanguíneo AB tem 25% de chance de ter um filho do grupo O. Cara, se tem um casal do tipo AB, esse casal é assim, moçada. Ó, deixa eu pegar aqui para nós fazer uma resolução assim bem rapidinha, né? Se o casal é AB, eles são assim, ó: ISão A, ISão B, cruzando com quem, meu Deus? Com uma pessoa que também é ISão A e ISão B. Aí, resultado dessa parada, você vai perceber que os gametas que essa galera produz só pode ser assim, ó: gameta ISão A, aqui você tem gameta ISão B. Ali do outro lado, os gametas femininos também algo parecido, né? Esse indivíduo pode ter gameta com ISão A, pode ter gameta com ISão B. Aí quando você pega as fecundações possíveis, você pega aqui, ó, moçada, as fecundações possíveis, você vai ver, uma fecundação possível gera um indivíduo ISão A, ISão A. Ele vai apresentar grupo sanguíneo A. Segunda fecundação possível, ISão A, ISão B. Então vai gerar um indivíduo do grupo AB. Aqui mais uma fecundação, ISão A, ISão B, então AB de novo. E por último, ISão B, pode sair um indivíduo do grupo B. Então veja que só deu para sair A, B e AB. Para sair grupo O, é necessário que o indivíduo tenha Izinho e Izinho. Portanto, era obrigatório que os pais apresentassem pelo menos um Izinho, tanto o pai quanto a mãe. Como eles não apresentam, então é impossível ter um filho do grupo sanguíneo O, tá? Por último, tchutchucos, eu vou dizer que os indivíduos do grupo AB podem receber sangue de todos os grupos sanguíneos. Isso é uma verdade, sabe por quê? Porque a galera do grupo AB conhece todas as proteínas do sistema ABO. Conhece A, conhece B. Então vamos pensar aqui, ó. Se um camarada é do grupo AB e ele recebe sangue tipo A, ele conhece a proteína A? Conhece. Numa boa, tranquilinho, não tem resposta imune.
Ele recebe sangue do tipo B. Ele conhece a proteína B? Conhece. Tranquilo, numa boa, sem problemas. Ele recebe sangue do tipo AB, na paz, tranquilamente. E a galera do tipo O e o grupo sanguíneo O, você vai lembrar que eles são marcados pela ausência de proteínas na superfície. Então, quem é do tipo AB pode receber do tipo O numa boa, porque a hemácia do tipo O não tem proteínas na superfície, então não tem como você ter uma resposta imune contra algo que não existe, né? Você não tem como responder imunologicamente falando contra uma proteína que não existe, né? Então, só para ficar um pouco mais claro, a gente faz um esqueminha aqui rapidinho, só para a gente lembrar o seguinte, ó, vou colocar aqui os grupos sanguíneos, A, B, O e AB, e vou lembrar quem doa para quem. Vamos lá aqui, bem rapidinho, só para a gente lembrar, né? Bom, AB recebe de A porque ele conhece A. AB recebe de B porque ele conhece B. O doa para todo mundo porque ele é uma hemácia inofensiva. Isso significa dizer que é uma hemácia que não tem proteínas na superfície e que não induz a resposta imune. Então, todo mundo consegue receber do tipo O. E, por último, tchutchus, lembrar que semelhante recebe de semelhante. A recebe de A, AB recebe de AB, B recebe de B e O recebe de O aqui na parada. Legal, fofinhos? Repare que O doa para todo mundo e a B recebe de todo mundo na jogada, tá? Bom, para finalizar aqui o bate-papo, estão corretas apenas, né? Vamos recapitular aqui. Tu vai ter apenas a 2 e a 4 são as únicas afirmativas corretas para essa questãozinha. Valeu, moçada? Vamos ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima. Falou!